e 5 elementos. Claro, veja bem, gente, isso é uma introdução ao pensamento. Eu já fiz um curso de 4 aulas falando só sobre a teologia de Calbart, mesmo assim foi introdutório, porque não dá para a gente esgotar um assunto de um teólogo tão prolífico quanto foi Calbart, né? Para vocês terem uma ideia, só a dogmática eclesiástica, que ele não chegou a terminar, não terminou antes de morrer, era maior do que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. É muito provável que Calbart tenha sido o teólogo na história que mais escreveu, né? Então, 5 elementos importantes para a gente se nortear na teologia de Calbart. Primeiro, a oposição ao liberalismo teológico. Ele é o primeiro a se opor. Ele é o primeiro mais eficaz a se opor ao liberalismo teológico, isso em 1919, quando ele ainda era um jovem e promissor teólogo que percebe que o liberalismo ele havia transformado a ciência numa espécie de papa, numa espécie de autoridade final. E o Barth entende que a ciência é importante, a ciência ela deve ser considerada, mas ela não pode ser autoridade final em relação à fé, né? Não é que ele negue a ciência, não é que ele feche os olhos porque a ciência está dizendo, mas o objetivo da ciência não é averiguar os pontos da fé. A ciência lida com outras questões. E a fé também, ela tem elementos que sabidamente são próprios dela, né? Então, esse é um ponto que Barth entende. E a publicação do seu primeiro comentário da Carta aos Romanos, de 1919, é o primeiro golpe, vamos dizer assim, no liberalismo teológico. E depois Calbart reescreve a Carta aos Romanos numa edição de 1922. Ele foi acusado de ser existencialista na primeira versão e ele revisa todo o texto e republica em 1922. Segundo ponto importante é o cristocentrismo teológico. O Barth chega até a ser acusado de ser um cristomonista, mas não é justo isso, né? Calbart era um trinitário, ele é alguém que cria na Trindade, tá? E é muito engraçado que hoje em dia tem aparecido, né, aqui no canal mesmo, de vez em quando aparece gente comentando que acha um absurdo a Trindade, que não aceita a Trindade, etc. e tal. Bom, você pode aceitar ou não aceitar aquilo que você quiser, né? A gente aqui trabalha com liberdade. Você aceita ou não aceita aquilo que você quiser. Agora, se você é cristão, você tem que ser trinitário, senão não tem o menor sentido isso, né? Se você é cristão, e todo cristianismo, ele se estrutura na Trindade. Seja ele protestante, católico romano, ortodoxo, oriental, todo cristianismo se estrutura na Trindade. Então, assim, ou você é cristão e crê e pensa na Trindade, ou se você não crê na Trindade, está tudo certo, mas você não é cristão. Você pode ser de alguma outra religião, tá tudo certo. Não ter religião e tal, tá tudo certo. Agora, o cristianismo é trinitário, né? Enfim. Agora, para Calbart, o ponto central da fé cristã parece óbvio, né? Mas é sempre bom a gente lembrar, é a pessoa de Jesus Cristo. É Cristo que é o ponto central da fé cristã. Calbart é conhecido pela analogia da fé. A analogia da fé que tem Jesus como símbolo daquilo que é revelado e trazido ao ser humano da parte de Deus. É Cristo que é o ponto central do encontro entre Deus e os seres humanos, da salvação proporcionada por Deus que vem ao encontro dos seres humanos e da criação como um todo. E tudo isso é centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E aí nós temos também um terceiro ponto, e eles são correlacionados, né? Terceiro ponto é o Deus totalmente outro, que Deus ele é de natureza totalmente diferente do ser humano,
ele é qualitativamente e quantitativamente outro em relação ao ser humano. O ser humano não é uma extensão de Deus. O ser humano é um tipo de ser e Deus é um outro tipo de ser. Deus é o Criador, nós somos as criaturas. O ser humano ele é sempre pecador. Mas não é porque ele não vale nada, mas é porque o ser humano é uma criatura, é porque o ser humano é limitado. E um ser que é limitado tende ao que é ilimitado, porque isso é o que lhe é familiar. Ele só consegue optar ou caminhar, seria melhor a expressão, para aquilo que é ilimitado, perfeito, virtuoso, quando ele é auxiliado pela graça daquele que é ilimitado, perfeito, fonte da virtude e etc. Né? Não é porque o ser humano é um ser imprestável, até porque foi Deus quem o criou, né? E Deus não faria algo imprestável. Viu Deus que era muito bom, por sinal. É o texto lá que Gênesis fala, né? Agora, o ser humano, por melhor que ele seja, por mais que tenha sido criado por Deus, sua imagem e semelhança, ele é uma criatura. E sendo uma criatura, é limitado porque a ilimitação cabe apenas ao divino, cabe apenas ao Criador. O ser humano é imperfeito. Perfeição só cabe ao Criador, né? Esse conceito de Deus como totalmente outro é um conceito que veio de Rudolf Otto, um grande pensador, né? Um grande pensador liberal do século XIX, e que lança esse raciocínio que depois é relido por Calbart, né? A teologia da revelação de Deus é o ponto central. Agora, o que é a revelação de Deus para Calbart? Deus não revela informações sobre si. Ele não indica um curso para conhecê-lo, ele revela a sua própria pessoa. E como Deus revela a sua própria pessoa? Através de um livro? Não, através de um livro, não. Deus revela a sua própria pessoa através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. Esse é um ponto importante. O Verbo se encarnou, não se encadernou. O Verbo se fez carne, o Verbo não se fez livro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se revela numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É Deus que se esvazia da sua divindade e se faz humano para que na humanidade de Deus a humanidade seja resgatada pelo próprio Deus, porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então Deus se faz humano, se faz carne, se faz história para resgatar, para redimir os seres humanos, né? E não só os seres humanos, para resgatar toda a sua criação. Como é que fica a Bíblia? A Bíblia, para Calbart, é o quinto ponto, a palavra de Deus? Ainda não. Palavra de Deus e Bíblia, para Calbart, para a grande maioria dos teólogos, não são meros sinônimos. Claro que ele tem a Bíblia em alta conta. Claro que a Bíblia foi um fator decisivo no seu pensamento. Mas a Bíblia é um texto sagrado que precisa ser lido e precisa ser compreendido à luz do seu contexto histórico em que ela se desenvolveu, né? Esse conceito de inerrância da Bíblia só existe no fundamentalismo estadunidense. E é um postulado de uma leitura de fé, não é técnico. Nenhum outro ramo do cristianismo defende a inerrância da Escritura. Né? A tríade da palavra de Deus é o seguinte: primeiro, Deus se revela. Sem revelação não há palavra. Depois, essa revelação ela é testemunhada nas páginas da Escritura. E, por fim, a pessoa que crê deve proclamar essa revelação, deve proclamar essa mensagem, né? E assim a palavra ela se faz, como é que eu posso dizer? Se faz vida naqueles que a ouvem. A revelação que é registrada na Escritura e que é proclamada,
compartilhada com as demais pessoas, né? A Bíblia por si só, ela não tem poderes apenas por si só, porque se assim o fosse, toda pessoa que abrisse a Bíblia e lesse teria que se converter, né? E a gente sabe que isso não acontece, muitas vezes nem entre pregadores, que dirá entre curiosos comuns. A Bíblia, ela é importante, não há dúvida, mas ela faz parte da palavra de Deus. Revelação, registro na Escritura, proclamação. A palavra de Deus em sentido maior, a revelação de Deus no sentido maior, é a pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.